Olá, seja bem-vindo. Então, como ter sucesso neste ano que se inicia e você ser a melhor versão de você mesmo? Você está cansado de fazer aquelas promessas de começo de ano ou final de ano e perceber que o tempo vai passando, as promessas ficam, mas as mudanças não ocorrem. Então, esse vídeo é para você. Se você também conseguiu conquistar alguns objetivos, metas foram alcançados, esse vídeo também é para você, para todos aqueles que querem melhorar como pessoa, no ponto de vista pessoal, profissional, familiar, financeiro. Esse vídeo é para você. Então, em primeiro lugar, escolher fundamentos e não atalhos. Por quê? Eu, assim como a maioria de vocês, também já procurei muitos atalhos. Por quê? É natural que nós, como pessoas, procuremos um caminho mais fácil. Quem é que não quer um caminho mais fácil? Nosso cérebro procura sempre economizar energia. Faz parte do ser humano. Inclusive, a busca por essa economia de energia, de tempo, de esforço, faz com que a humanidade evolua. Então, tem esse lado positivo de procurar um atalho. Entretanto, nós como pessoas, se quisermos mudanças que sejam permanentes, mudanças que possam fazer com que nós sejamos pessoas melhores, nós devemos buscar focar em fundamentos. O que é um fundamento? Fundamento, por exemplo, de um prédio. Hoje em dia nós vemos construções enormes, maiores do que 100, 200, 300, 400, 500 metros. Porque essas construções conseguem resistir às intempéries, à chuva, aos ventos. Por quê? Porque elas têm fundamentos, elas têm uma estrutura por debaixo da terra que ninguém vê, mas que faz toda a diferença. Então, esse fundamento é fundamental. Nós vemos também na natureza, que é uma fonte de sabedoria, porque praticamente tudo que nós temos, aliás, praticamente não, tudo que nós temos como invenção humana, como construção, é uma forma como o ser humano procurou olhar para a natureza e co-criar, fazer uma invenção baseada em algo que já existe. Então, por exemplo, grandes árvores como sequoias de décadas, ou que podem chegar a dezenas de metros, a mais de 100 metros, elas têm estruturas fundamentais que são as raízes profundas, raízes sólidas, que são capazes de resistir a vendavais, chuvas, digamos assim, dificuldades, assim como nossa vida. Então, se nós procuramos atalhos, nós não estaremos preparados para o confronto, para as batalhas da vida. Então, não existe atalho nas jornadas grandes da nossa vida, as jornadas grandiosas da nossa vida, que são, antes de tudo, a relação que nós fazemos conosco mesmo, a forma como nós nos tratamos, como nós pensamos, sentimos e agimos conosco mesmo, a forma como nós pensamos, sentimos e agimos com as outras pessoas, incluindo esposa ou esposos, cônjuge, filhos, pais, parentes, aí se incluem irmãos, vovó, tios, enfim, como nós tratamos nossos amigos, colegas de trabalho, e também a outra grande jornada da nossa vida, que se diz respeito ao nosso campo profissional, aos nossos empreendimentos, carreiras, finanças. Todas essas grandes áreas da nossa vida dependem do nosso desenvolvimento pessoal. Então, não existem atalhos. Inclusive, uma forma de a gente crescer é procurar sempre estudar, procurar sempre nos aprimorarmos. Por quê? Porque se a gente mantém esse mesmo ritmo, se a gente continua igual, como é que nós vamos querer resultados diferentes? A vida, eu penso que é como aquela metáfora da escada rolante. Então vejo, por exemplo, quando a gente vai ao shopping, que se a gente está num lugar, a escada rolante está descendo,
Eu já fiz essa experiência quando era criança, de tentar subir uma escada rolante que está descendo. Quem é que não fez? Que atira a primeira pedra. E percebi que eu precisava de um esforço que seria ter uma velocidade maior do que aquela que faz com que a escada rolante desça. Então, eu penso que na vida é assim, se a gente ficar parado, a escada rolante está nos fazendo descer e nós vamos chegar a um nível inferior ao que nós estamos. Se a gente mantém algum esforço, mas os mesmos esforços, nós vamos continuar na mesma. Para a gente conseguir atingir um patamar superior ao que nós estamos, seja na vida pessoal, financeira, familiar, da vida de relação, a gente ter amizades sólidas, que valem a pena, pessoas que são confiáveis, leais. Se você quer ter um cônjuge, alguém que realmente faça a sua vida ser mais feliz, e você fazer a pessoa feliz, mesmo que seja esse cônjuge com que você já está, não precisa trocar. Primeiro você tem que ser uma pessoa melhor para que a outra pessoa melhore. Então, você, antes de tudo, tem que procurar os fundamentos. Se nós olharmos para a natureza, existe uma lei que rege praticamente tudo que nós vemos. Por exemplo, nós temos a lei da gravidade, que ela é coerente, ela funciona sempre aqui onde nós estamos, no nosso planeta Terra. Obviamente, se a gente for para o espaço, onde não há uma gravidade como no nosso planeta, as coisas serão diferentes, mas existe uma lógica. Eu não posso esperar, por exemplo, que se eu deixo um copo cair de uma altura de 1 metro, por exemplo, que de repente ele saia voando. Isso daí não vai acontecer. Não ocorre. Nós precisamos procurar sempre entender as leis que regem a nossa vida, a natureza, e com base nisso, nós vamos progredir. Outro exemplo que nós temos é a semente. Então, nós percebemos, por exemplo, que não dá para a gente, de repente, plantar sementes, seja do milho, seja de trigo, de qualquer planta, de soja, arroz, feijão, e já esperar, querer que ela já cresça ali depois de alguns minutos. Nós vivemos um momento da nossa geração que é mais imediatista, porque nós estamos acostumados a resultados rápidos, muitas vezes sem plantar como nós deveríamos. Por isso que nós ficamos de atalho em atalho, procurando resultados diferentes, mas fazendo sempre as mesmas coisas. Isso não tem como acontecer se nós continuarmos achando que vai cair do céu, que Deus vai mandar para a gente um anjo, ou de repente uma forma extraordinária, milagrosa para resolver nossa vida. Isso daí é, como diria Jesus Cristo ao tentador no deserto: não tentarás o Senhor teu Deus. Deus nos deu primeiro a existência, depois nos deu a vida, depois nos deu inteligência, também nos deu saúde física, mental, espiritual, em algum grau para todos. Obviamente algumas pessoas têm dificuldades maiores que as outras, mas todos têm vitalidade, todos têm energia, todos têm o tesouro do tempo, e é com base nesses talentos, nesses dons que nós administramos aqui nesse mundo, que nós vamos conseguir conquistar as coisas que nós precisamos. Se você é ateu, agnóstico, não acredita em Deus, pense, só substitua Deus pela natureza, pelo acaso, como muitas pessoas pensam, mas você nasceu ou adquiriu um conjunto de condições, de ativos, digamos assim, pensando em termos de finanças, que fazem com que você seja capaz de atingir algo, uma melhora. E se você não colocar, digamos, esses ativos em ação, você não vai melhorar, não tem como. As pessoas não podem fazer para você o que você tem que fazer. Só você pode fazer por você o que é sua função, seu dever. Então, uma coisa muito importante: a nossa jornada não será confortável se nós quisermos nos tornarmos um pouco melhor do que nós somos.
Nós vamos ter que sair dessa zona de conforto. Outro ponto que nós iremos falhar. Não tem como a gente viver esse perfeccionismo, esse desejo que é irracional, muitas vezes um gatilho emocional de medo de ser julgado pelas pessoas, de medo de demonstrar o nosso fracasso. Nós temos que ter noção de que nós vamos falhar sim, e nós vamos ter algumas opções diante do fracasso. Nosso fracasso, eu vou simplesmente considerar o erro, o fracasso ali, ou vou considerar todo o aprendizado nessa jornada, nessa experiência com o fracasso, e descobrir que eu tive um aprendizado de uma maneira que eu não devo fazer no futuro. Então, nós podemos ter essa noção de não desistir quando estiver desconfortável, quando nós falharmos, nós vamos errar, nós temos certeza que nós vamos errar, e quando nós errarmos, nós vamos, obviamente, ficamos tristes, muitas vezes ficamos decepcionados, mas qual será o nosso pensamento, qual será nosso movimento diante desse erro? Teremos uma vontade firme para vencer esse egoísmo, esse orgulho ferido, para que a gente pense, errei agora, mas aprendi bastante coisa. Da próxima, eu vou me esforçar para não errar nas mesmas coisas. E se eu errar, que eu tenha paciência comigo mesmo, que eu tenha essa compaixão, obviamente não uma autocompaixão de ficar me justificando, mas de olhar para o positivo, para todo o nosso progresso até agora. Eu estava lendo sobre essa visão de estar no presente, que hoje em dia se fala que é algo muito interessante. Por outro lado, existe uma visão que pode enfraquecer essa nossa resiliência, essa nossa fortaleza e capacidade de atingir grandes metas, que se chama presentismo psicológico, que é estudado até pelo psicólogo, professor de Harvard, Daniel Gilbert, e que muitas vezes atrapalha esses grandes sucessos que vêm de grandes batalhas na nossa vida. Então, nós ficamos pensando, por exemplo, tudo de maneira imediata. Agora que está no verão, as academias enchem mais e todo mundo quer estar no shape. Ótimo, isso é algo maravilhoso. Por outro lado, melhores resultados nós teremos se nós seguirmos aquele princípio de procurar melhorar a cada dia. Não pensar apenas no atalho, mas no fundamento. Qual que é o fundamento para melhoria pessoal? Em termos biológicos, físicos, boa qualidade do sono, a gente se esforçar para que no longo prazo a gente pense em quem nós queremos ser, uma pessoa saudável, tenha uma boa qualidade do sono, embora em certos momentos a gente precise passar pelo desafio de dormir menos para a gente conseguir aprender ou produzir numa fase da vida mais, porque nós necessitamos, mas nós devemos ter uma meta de longo prazo de sempre melhorar nesses pontos, qualidade do sono, fazer atividade física, que vão as atividades físicas como principalmente caminhada, corrida, esportes que promovem a evolução, o desenvolvimento do nosso sistema cardiovascular e respiratório. Isso daí nos ajuda muito a melhorar nossa energia, nossa disposição, inclusive nossa qualidade do sono. Isso faz com que nós tenhamos menos propensão a no futuro termos infarto, AVC, inclusive melhora níveis pressóricos, então pressão alta, diabetes, doenças neurodegenerativas, doenças crônicas como até as artroses, artrites,
problemas de fraturas no futuro, problemas de baixas hormonais, como baixa de testosterona, que muitas vezes está associada também à nossa pouca atividade física, pouca musculatura, principalmente no homem. Então, atividade física, sono, alimentação que procure privilegiar uma dieta balanceada, que a gente pense em ter um balanceamento entre proteínas, gorduras saudáveis, sais minerais, vitaminas e açúcares, principalmente açúcares complexos, não os açúcares simples, que muitas vezes são deliciosos, aquela bomba de chocolate, os bolos deliciosos aí com muito açúcar. Então tudo isso é gostoso, e por outro lado, se a gente fica só se alimentando de fast food, hambúrguer até tem o seu benefício, né? Se o hambúrguer é bem feito, tem bastante proteína. Por outro lado, cachorro quente, esses enlatados ou pior ainda, todos esses condimentos muito artificiais. Sempre, se a gente fica a vida toda se alimentando de pizza, cachorro quente, de lanches, esses X, por mais que tenha ali o X salada, digamos assim, um mal menor, por outro lado, todos esses X, todos os dias, a gente vai ter um prejuízo no longo prazo. Então, se a gente procura se alimentar de maneira mais saudável, nós vamos colher os frutos. Então, fundamentos em primeiro lugar. Então, lembrando que é muito mais fácil, pensando agora na nossa cabeça, no nosso cérebro, esses fundamentos de neurociência, nossa neurobiologia, nós temos o que nos torna humanos e capazes de raciocinar e escolher algo que é diferente do que é só o gostosinho, que é o confortável. Uma das coisas que propicia é o nosso telencéfalo altamente desenvolvido e o nosso córtex pré-frontal, por exemplo, né, que é responsável por essa área de raciocínio, de planejamento, de análise. Então, o nosso cérebro analítico é capaz de pensar, poxa, vou investir em virtude. E a virtude sempre exige que a gente pague um preço agora para um benefício no futuro. E o vício, ao contrário, ela já dá o benefício agora. Por outro lado, vem um prejuízo enorme para o futuro. Então, por isso nós devemos buscar esses fundamentos. E as virtudes humanas são fundamentos, não apenas virtudes, como a gente está falando aqui, virtudes morais, mas virtudes intelectuais, virtudes práticas, que nos ajudam a todos sermos pessoas melhores. Atividade física. Então, fundamento, atividade física, fundamento, sono de qualidade, fundamento, alimentação saudável. Isso, para mim, outros fundamentos. Fundamento na vida de relação com as pessoas, que outro tipo de fundamento? Lembrem do princípio da regra de ouro, fazer para os outros que gostariam que fizessem para nós mesmos. Isso é uma regra de ouro que Jesus Cristo nos ensinou. E quando Jesus diz fazer que gostariam que fizesse para nós mesmos, Jesus, de forma extremamente sábia, ele também nos instruiu que nós devemos conhecer o outro, porque para quem entende de temperamentos, nós sabemos que uma pessoa que é sanguínea, de temperamento mais sanguíneo, como diziam os antigos gregos, inclusive Hipócrates, o pai da medicina, o sanguíneo, ele tende a ser mais expansivo, mais espontâneo. Se você falar tudo o que pensa na sua cabeça, inclusive achando que está elogiando uma outra pessoa, por exemplo, que seja de temperamento mais melancólico, você pode prejudicar ao invés de melhorar ou agradar a pessoa. Então, nós temos que conhecer o outro. O melancólico, que é mais introspectivo, que é mais reservado, você não pode chegar lá
fazendo elogios rasgados, que ele vai pensar que você está sendo falso, que você está querendo alguma coisa dele, está querendo algumas segundas ou terceiras intenções, pode achar que você é uma pessoa que não é confiável. Agora, para o sanguíneo, se você chega muito reservado e não se abre, não dá a oportunidade de ele expandir, ele vai pensar que você não gosta dele. O colérico. Então, para o colérico, tem que se saber como conversar e evitar a crítica, principalmente crítica em público, senão ele vai odiar. Ele tem, digamos assim, essa questão da autoestima muito fortalecida e pode entrar num embate com você e não receber bem as críticas. Então tem que saber como elogiar. Elogiar vai cair bem para um colérico, assim, mas um elogio inteligente, com qualidade, baseado em algo verdadeiro dele. Inclusive, elogio é sempre bom a gente fazer de forma verdadeira. Um elogio verdadeiro para as qualidades que as pessoas têm. Isso independente de temperamento. E as críticas também, em geral, são muito mais aceitas quando nós fazemos críticas individuais e demonstrando o verdadeiro interesse que a pessoa seja uma pessoa melhor. Não só a crítica porque me ofendeu, mas também porque nós queremos que aquela outra pessoa seja melhor. Então, essa concepção de temperamentos é interessante. E o fleumático também, só pensando aqui como você conversar com cada um, o fleumático já é mais tranquilo. Em geral, não está tão ligado nessas coisas de conflitos. Ele, em geral, vai aceitar bem digamos, a sua crítica. Por outro lado, tem que saber de quais são, digamos, os interesses daquela pessoa, como você pode falar de uma forma que a outra pessoa ela capte a sua ideia e não pense também que você está ali ou para criticar, só para falar mal, ou querendo ganhar alguma coisa, falando uma mentira, querendo ter alguma vantagem, enfim. Então, aqui acabei dando algumas dicas de como a gente lida com cada temperamento, com sempre sinceridade, mas uma sinceridade com caridade, com essa empatia, com qualquer que seja o temperamento da outra pessoa com quem a gente está lidando. Mas amar o próximo como a nós mesmos, ou fazer para os outros o que a gente gostaria que fizesse para nós mesmos, nem sempre é fazer exatamente como a gente gostaria que fizesse. Porque, por exemplo, eu que tenho um temperamento mais sanguíneo, mais expansivo, então para mim não tem problema nenhum se a pessoa chegar que nem me conhece, já vem ser, digamos assim, com algum grau de proximidade maior, não tem problema. Por outro lado, pessoas que são mais introspectivas podem se sentir mal com isso, né? E achar que a pessoa tá sendo inconveniente ali. Então, cada pessoa tem um jeito de ser. Eu não posso tratar o outro exatamente como eu acho que tem que me tratar também, porque eu preciso saber que o conteúdo tem que estar embalado com, digamos assim, de forma carinhosa, com aquela característica da outra pessoa. Então, nessa de fundamentos de relacionamento com o outro, com as outras pessoas, é importante que eu estude o outro, que eu, principalmente em relação ao cônjuge, noivo, namorado, namorada, em relação a amigos, muitas vezes os maiores problemas são de comunicação, e porque a gente não sabe comunicar. A gente pode ter uma ideia correta, verdadeira, sobre algo, mas a forma como nós estamos passando, ao invés de ser algo para ajudar, a outra pessoa interpreta como crítica, como algo para piorar, enfim, que acaba complicando ali a relação. Outra pessoa pensa, ele está querendo se mostrar superior a mim, melhor do que eu, está me rebaixando. E muitas vezes a gente pode, na forma emocional, no nosso tom da voz, no jeito, na velocidade, na cadência, a nossa expressão corporal e facial pode realmente estar demonstrando aquilo, o oposto do que a gente está falando. Então, é muito importante a gente procurar fundamentos, estudar autoconhecimento, lembrando, do ponto de vista biológico, sono, alimentação, atividade física. Do ponto de vista psíquico, a gente procurar
conhecer qual que é o meu temperamento, como que é o meu jeito de ser, minha forma de me manifestar no mundo, do ponto de vista social, como eu me relaciono com as pessoas, quais são as minhas forças e as minhas fraquezas, minhas deficiências que eu preciso melhorar para conseguir ter conexões mais relevantes, formar uma teia, uma rede de amigos, de ser melhor como pai, como esposo, como parente, como amigo, como colega de trabalho. Então, se eu busco procurar me conhecer do ponto de vista biológico, psicológico, social e espiritual, lembrando sempre que tudo isso aqui a gente está falando em termos de investimento no curto, médio, longo e longuíssimo prazo. Qualquer um de vocês que estão aqui, vocês sabem que nós vamos morrer. Então, esta vida tem um fim. Se a gente pensa que morreu, tudo acaba, de certa forma, eu respeito quem não tem nenhum tipo de crença. Por outro lado, no longuíssimo prazo, do ponto de vista de eternidade, aí já complicou um pouquinho. Para quem não pensa em termos de vida espiritual, você pode pensar que pelo menos as suas ações podem ter um impacto na eternidade, um impacto em outras vidas, as suas ações podem trazer ao movimento muitas outras ações boas, verdadeiras, belas, justas. Então, mesmo para aquelas pessoas que não têm uma vida transcendente, uma vida espiritual que valoriza isso, você pode pensar que suas ações têm um componente espiritual. Você é um ser espiritual porque você transcende, você tem propósito em sua vida, e propósitos que são maiores do que apenas as coisas materiais que você está fazendo ali. Seja, por exemplo, um empresário com a sua empresa, um propósito de melhorar a questão da saúde, da estética, da educação, da segurança, enfim, sempre há um propósito maior do que aquela coisa material que nós estamos fazendo, e isso que nos envolve enquanto pessoas, coletividade, sociedade, enfim. Ainda nesse tempo em que a gente está falando de fundamentos biológico, psicológico, social, espiritual, em autoconhecimento, conhecer a nós, pensar, sentir e agir, cabeça, coração e braço, cabeça de gelo, coração de fogo e braço de ferro, porque senão a gente fica só em pensamento, só em boas intenções, bons sentimentos e não coloca em prática. A gente tem que escreve ali sua meta. Vou 3 vezes por semana, seja correr ali tantos quilômetros, ou vou todos os dias fazer que seja 5, 10 minutos de atividade física. A minha meta é pelo menos 150 minutos de atividade física por mês. 150 minutos de atividade física por semana, que daria 5 vezes de 30 minutos, ou, por exemplo, 3 vezes 50 minutos, para que tenha um impacto, isso comprovado cientificamente, na nossa saúde biológica, psicológica. Está certo? Então ali você pode organizar. Não vai começar fazendo um Ironman, começa de leve, com uma caminhada mais rápida. Daqui a pouco você consegue, principalmente se for pessoas mais jovens, pessoas que têm condições, fazer uma corridinha leve. Para pessoas mais idosas, ou pessoas com algum tipo de debilidade, muitas vezes só a caminhada ali que faz com que sua frequência cardíaca atinja de 60% a 85% da frequência cardíaca máxima, isso já tem um benefício cardiovascular excelente. Então, é isso aí. Então, lembrando, fundamentos. Para comigo mesmo, em relação comigo mesmo, com as pessoas, procurar entender o outro, conhecer qual que é o meu temperamento, como que é a minha forma de me manifestar no mundo, e qual que é a forma de manifestar do meu cônjuge, do meu filho, dos meus amigos. Isso vai ajudar bastante na sua comunicação e na sua vida de relação. E no terceiro fundamento, da minha vida profissional, da minha carreira, como que eu vou conseguir melhorar minhas finanças. Então, isso exige também estudo, dedicação, não é automático.
Ninguém nasce sabendo, e infelizmente no Brasil nós não temos uma educação financeira tão boa. A gente não tem uma educação, muitas vezes nem profissional. Eu sou médico, fiz medicina, depois me especializei em medicina interna ou clínica médica, fiz uma residência, depois fiz a segunda residência em cardiologia, depois fiz pós-graduação em psicologia na saúde, pós-graduação em psiquiatria, fiz também a especialização em psicologia atomista, fazendo agora pós-graduação em psicologia atomista. Sou direto estudando, não paro de estudar e aprender sempre, porque não quero parar. Eu amo ser humano, quero procurar ser uma pessoa melhor e ter um conhecimento cada vez mais integral, mais completo, para atender melhor os meus pacientes, atender melhor as pessoas, para servir melhor. E é assim. Então, infelizmente, aqui no nosso país, a gente não tem uma formação que tenha um impacto com as habilidades mais importantes para a vida. Habilidade de se comunicar, habilidade de escrever, habilidade de lidar com dinheiro, com finanças, coisas práticas do dia a dia, muitas vezes a gente não sabe. Habilidade de como escolher uma profissão. Algumas escolas até oferecem isso, mas eu vejo que em massa a gente não tem uma visão de como investir, como empreender, como você criar uma empresa, ou como ter um impacto, independente de dinheiro, de finanças, na sua comunidade, ali no seu bairro, no seu prédio, no seu prédio, enfim. Nós podemos melhorar nessas áreas. E um dos objetivos aqui do canal é justamente trazer esse conhecimento de saúde, bem-estar, desenvolvimento pessoal, compartilhar alguma coisa que eu sei, que eu tenho aprendido ao longo da vida e que eu vou aprender, não quero parar de aprender, para que outras pessoas sejam melhores. Ok, segundo, depois de a gente saber que fundamentos e não atalhos, quais são os tipos de atalhos? Vou ganhar na loteria. Ok, você até pode jogar, mas as suas chances são uma em muitos milhões. Então, muitas vezes, se você investir esse dinheiro que está jogando aí na loteria em adquirir livros ou, de repente, em procurar formações melhores de finanças, você vai ter um retorno sobre o seu investimento muito maior e melhor. Outro tipo de atalho: estou triste, a minha vida não está muito legal, ou então, puxa, eu acho que o negócio mesmo é encher a cara, tomar muita bebida alcoólica, usar drogas. Isso tudo pode ter um benefício temporário de prazer agora. Por outro lado, vai ter uma cobrança gigante, um custo muito maior do que o benefício que ele traz no médio e no longo prazo. Então, para quem era da área de finanças, cuidado, eu já tive muito problema com isso, em procurar atalho. Cuidado com day trade em criptomoedas ou day trade na bolsa. Pensem com carinho se realmente vale a pena esse caminho. Se vocês forem seguir esse caminho de day trade, tomem muito cuidado, porque as emoções falam muito mais forte do que a razão, do que o seu combinado prévio. Então, muitas vezes as pessoas fazem isso sem conhecimento do mercado. E outras pessoas que têm conhecimento do mercado não têm o controle emocional. Então, day trade, de acordo com as estatísticas, pelo menos dos estudos que foram feitos ali pela Fundação Getúlio Vargas, eu não me lembro exatamente qual que foi o ano, se foi o ano 2017, os últimos estudos que eu li, 96% das pessoas perdiam, em torno de 2 a 3% das pessoas ganhavam, mais uma quantidade ali em torno de, que seria mais ou menos o que um Uber pode fazer ao longo do dia. Isso, apenas 0,4% das pessoas, ou seja, 4 em 1000, conseguiam obter realmente resultados expressivos com day trade. Então, tomem muito cuidado, não é só questão de conhecimento teórico, mas gestão de emoções, gestão de
de risco, de bankroll, então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, outro atalho, dietas milagrosas para emagrecer, o suco para você secar, então muito cuidado com isso. Eu sempre recomendo a dieta da água. Se ao invés de só ficar tomando sucos milagrosos, as pessoas tomassem água, deu fome, aquela fome exagerada, obviamente, não nos horários corretos, tomassem água, procurassem, obviamente, sem exagerar, toma ali de 2 a 3, 4 litros de água por dia, não precisa exagerar mais do que isso, mas se tomassem água, ao invés de simplesmente ir lá comer um docinho, você já iria emagrecer. Procurar fazer jejum intermitente, tem muitas outras dietas que eu vou procurar falar mais aqui no canal, que podem beneficiar. Então é isso que vai fazer resultado, fundamento no longo prazo. Enfim, além disso daí de investir em fundamento, segundo ponto, mudanças baseadas em identidade, não apenas em metas. Você tem que ter um lifestyle, um estilo de vida saudável. Então pense em quem você quer ser, não apenas quero emagrecer 10 quilos. Beleza, você emagreceu 10 quilos, daqui a pouco você emagreceu, ok, atingir a meta. E aí se você não tiver uma identidade, pensando, quero ter um estilo de vida saudável, pode ser que daqui a pouco você já ganhe de novo todo esse peso. Quero ganhar 10 mil reais no próximo ano. Ok, uma meta, mas se você não tiver como identidade, quero ser uma pessoa que invista, quero ser rico, mentalidade de prosperidade, rico com abundância. Quando eu digo rico, não é apenas 1 milhão ou mais ali na conta do banco. Quero dizer, quero ser rico como pessoa, mas uma riqueza que seja uma riqueza de caráter, uma riqueza de saúde, riqueza de uma mentalidade de abundância, de procurar fazer o bem às pessoas, de melhorar como pessoa, de ser um profissional melhor. Se eu sou médico, quero ser um médico melhor. Se eu sou terapeuta, quero ser um terapeuta melhor. Se eu sou pedreiro, um pedreiro melhor. Empregada doméstica melhor. Quero ser um piloto melhor. Quero ser um corretor de imóveis melhor. Quero ser uma pessoa melhor. Independente do quanto estão me pagando ali, o meu trabalho não vale apenas o dinheiro que eu estou recebendo. Eu tenho uma identidade que é ser uma pessoa melhor, é ser uma pessoa em termos, se nós formos pensarmos em termos de humanidade, de civilização, o que é o melhor do ponto de vista intelectual e psíquico, moral? Sabedoria, que é o melhor do ponto de vista moral nas grandes religiões, é a santidade de vida. O que é o melhor do ponto de vista de vida, de contribuição social, é o herói, é a heroicidade de vida. Então é isso que eu proponho para vocês. Isso aqui é uma proposta ousada, que é difícil de conquistar, é difícil, mas essa é a meta, aquela meta lá nas estrelas, a meta mirando lá as estrelas, a santidade de vida do ponto de vista moral, a sabedoria do ponto de vista intelectual, psíquico, e inclusive pessoal, e a heroicidade de vida, que é ter uma vida heróica, é que você vai fazer o bem, fazer o que é correto, mesmo que todos os outros seus colegas de trabalho estejam fazendo o que é errado. Mas é que todo mundo rouba nessa empresa, nesse local de trabalho, ou nesse ambiente aqui político. Você não é todo mundo, você está aqui com um propósito, você está pensando em ser uma pessoa melhor, com mudanças baseadas em identidade, não apenas em metas. Então você, em primeiro lugar, procurou fundamentos. Segundo, procurou essa transformação, essa mudança baseada em identidade e não apenas em metas, que metas são variáveis. Pode ser que daqui a pouco sua meta de 10 mil reais já se torne pouco, pode ser 100 mil reais, 1 milhão de reais, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, 10 bilhões, 100 bilhões. A sua meta pode mudar, mas o seu lifestyle, sua mentalidade de abundância, evitando a escassez, pensar no negativo, pensar no que falta, não. Você vai pensar em como produzir, em como
digamos, fazer dinheiro, como você fazer uma vida mais saudável, um estilo de vida melhor para você, como você tornar um ambiente mais harmônico, um ambiente mais gostoso de se viver aí na sua família, no seu ambiente de trabalho. Então é você que é a pedra que vai ser lançada no lago e vai provocar aquelas ondas de transformações. Assim como a gente joga uma pedra no lago, quanto maior a pedra, maior aquelas ondas, e você vai quicando várias vezes esse lago. Você vai ser um ambiente que vai, aliás, você é a pessoa que vai aumentar a temperatura de bondade, de verdade, de beleza do seu ambiente. Então, é isso aí, mudanças baseadas na identidade, em que você vai se conhecer como pessoa e perceber que você é muito mais do que aquilo que pensam de você. Você é muito mais, inclusive, aquilo do que você pensa de você. Você é muito mais. Do ponto de vista humano, biológico, eu posso dizer que você é um Homo sapiens sapiens, pensando do ponto de vista científico. Tem habilidades, talentos, inteligências, capacidades que fazem com que você esteja no topo de todas as espécies que existem no nosso planeta Terra e de todas as espécies conhecidas. Não sabemos se existe vida biológica, pelo menos em outros planetas. Gostam muito de investigar isso daí, mas independente se existir ou não, até o momento, você é o ser mais inteligente, o ser biológico, pelo menos, mais inteligente que existe. Você tem um chamado a governar sobre todas as outras coisas. Governar com sabedoria, com harmonia. Então, lembre-se disso. Mudança baseada em identidade. Você é muito maior do que você pensa. Ok? Por outro lado, muito maior, também não vamos aqui estimular uma arrogância. Você não é maior do que as outras pessoas no sentido de dignidade. Você tem uma dignidade de pessoa humana. Do ponto de vista, vamos por camadas. Isso do ponto de vista biológico, do ponto de vista psíquico. Você é um ser que carrega muitas experiências. Sua biografia é riquíssima. Ninguém no mundo viveu o que você viveu. E ninguém no mundo tem a sua íris, a sua digital. Ou por mais que você tenha aí irmão gêmeo, ninguém tem a sua personalidade. Eu tenho vários amigos que são irmãos gêmeos, idênticos. São totalmente diferentes enquanto personalidade, mesmo criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, tendo experiências praticamente idênticas, porque cada pessoa é única. Então, do ponto de vista biológico, psíquico, social, espiritual. Então, vamos pensar agora em termos espirituais. Você é um ser espiritual que tem uma experiência humana, material. Nossa vida não é apenas biológica. Agora eu estou transcendendo o campo da ciência enquanto física, química, biologia, quanto medicina. Aqui o que eu estou falando para você é metafísico. Seriam ciências filosóficas e teológicas. Agora vamos nesse campo. Você, na nossa tradição, na nossa civilização ocidental, inclusive muitas pessoas da civilização oriental também pensam assim. Você é filho de Deus, você é uma pessoa digna, que tem uma dignidade infinita, que vale mais do que tudo. Então, do ponto de vista espiritual, mesmo aqueles que não acreditam, eu não vou deixar de falar aqui nessa ciência filosófica e teológica, do ponto de vista principalmente cristão, você é filho de Deus, você tem uma dignidade infinita. Então, você tem essa identidade de filho de Deus, identidade de alguém que foi chamado a governar a terra. Lá no livro de Gênesis, Deus fala para Adão e Eva para eles governarem sobre todos os animais. E andam sobre a terra, nadam, estão nas águas ou nos ares, para governar sobre todo o nosso planeta. Ok? Nós somos chamados então a sermos governantes.
Nós somos chamados, como filhos de Deus, a sermos bons administradores de todos esses dons, talentos, características magníficas que Deus nos deu. Ok? Então, muito bem. Vamos lá. E terceiro ponto, depois, pensando em primeiro lugar, você precisa investir em fundamentos e não apenas em atalhos. Segundo, que suas mudanças sejam baseadas na sua identidade. Pensar em, eu quero ser uma pessoa saudável, então daí não é só a meta de sono, de emagrecimento, de quanto de atividade física. É um lifestyle, mudança baseada em identidade, nesse lifestyle de filho de Deus, lifestyle de vou trabalhar aqui independente que o meu chefe esteja vendo, vou procurar fazer um bom trabalho, porque Deus me vê. Ou se eu não acredito em Deus, porque minha consciência e minha concepção de dignidade, eu sei que eu sou maior do que só o que os outros pensam de mim. Então, sua dignidade, sua identidade vai fazer você ter um lifestyle de buscar a verdade, o bem, a beleza, a virtude, o que é bom, a excelência, iteração, cada vez um pouco melhor. E por último, investir bem. Então são esses 3 pontos. Pensar em fundamentos, não apenas em atalhos. Segundo, mudanças baseadas na sua identidade. E terceiro, investir bem. Investir bem o seu tempo, sua energia, assumir riscos. Então, tudo na vida é um risco. E como eu já disse aqui, saiba de uma coisa, você tem um risco de 100% de morrer. Ninguém vai sair vivo dessa vida. Pelo menos não a vida biológica. Então saiba que tudo na sua vida envolve riscos. As pessoas que não querem arriscar de jeito nenhum também pagam um preço por isso. Também acabam não conquistando outros patamares, ou tendo uma dificuldade enorme de conquistar novos patamares, porque se acomodam com o que tem. Então, assumir os riscos, lembrando que o mundo está em constante evolução. Se você fizer a mesma coisa, vai continuar no mesmo lugar ou pior. Se tudo der errado, o que vai acontecer? Como já diziam estoicos como Marco Aurélio, pensadores como Cícero, grandes escritores do passado, que consideravam ter uma vida que não se baseia apenas no que a sorte, no que o destino ou o caos, como alguns pensam, vai nos reservar. Não, eu vou pensar em fazer 100% do que eu posso que esteja no meu círculo de influência, ok? Lembrando então que o bom hábito, ele cobra agora de mim um esforço que nem sempre é confortável, mas que dá grandes benefícios no futuro. É aquele esforço de semear, colocar lá a semente na terra, plantar, depois regar, cuidar para que não venham ervas daninhas, não venham animais ou pestes para comer aquela planta, deixá-la crescer, vai regando e crescendo, e depois produz muito mais, pode produzir 1000 por 1. Então, esse é o bom hábito. O mau hábito, como álcool em excesso, drogas em excesso, pornografia, todos esses estímulos, excesso de açúcares, excessos de prazeres, os maus hábitos, vamos colocar aqui a fofoca, a soberba, a avareza, apego às coisas materiais, a luxúria, desejo de sexo desregrado e com pessoas diferentes, e desonrando a sua esposa, desonrando seus filhos, desonrando o seu próprio corpo e o corpo da outra pessoa, a inveja, maledicência, que adoram falar mal dos outros, mas não fazem algo melhor, não procuram muitas vezes com carinho falar para outra pessoa em que ela pode melhorar, mas adora ficar de fofoca, falando mal do outro. Inveja, que na definição de filósofos seria gostar, na verdade, alegria pelo mal alheio ou tristeza pelo bem alheio. Então, cuidado com a inveja, soberba, avareza, luxúria, inveja, a gula, excesso, que hoje em dia é muito estimulado, a ira que é chamada de loucura breve, como já dizia
o Erasmo de Roterdã, no Elogia a Loucura. Então, a ira muitas vezes faz com que a pessoa esteja como louco, fica aquele olhão regalado, numa paixão de ira, a pessoa pode matar, pode ofender gravemente. Então, cuidado, saber controlar a ira quando estiver muito irritado, procurar não falar, respirar fundo, pensar em algo que o acalme, ou sair da situação e só depois procurar resolver, porque você pode cometer injustiças e provavelmente cometerá injustiça se tiver uma ira desregrada. E a preguiça que é tão comum a todos nós, soberba, que é o orgulho, e a preguiça é comum a todos os humanos, e a gente sempre tem que estar procurando vencer esse vício da preguiça para que a gente se torne uma pessoa melhor e ajude as pessoas a se tornarem melhor, porque senão a gente vai procurar apenas o conforto e a comodidade e não a sabedoria, não a excelência, que é o melhor de nós mesmos. Excelência não é ser perfeccionista. A excelência muitas vezes é saber que sou falho, que eu vou fazer o meu melhor, mas sabendo que eu sou falho, sabendo que eu posso errar. E naquilo que eu errar, vou procurar não errar no futuro, procurar aperfeiçoar. Isso é excelência, pensando no longo prazo. Tá certo? E nesse mundo em que a indústria maior, a indústria da nossa atenção, esse que é o ativo que as grandes empresas, Big Techs, desejam, a gente procurar vencer também o excesso de mídias sociais, saber que a nossa energia, nosso tempo são finitos, saber procurar colocar de repente num papelzinho como eu estou hoje e como eu quero me tornar, como estou e como quero me tornar. O que você é, a sua essência, é algo profundo. É difícil de eu conseguir falar tudo que você é, tudo que eu sou aqui numa live. O filósofo Boécio dava uma definição de ser humano muito interessante: substância individual de natureza racional. É bem difícil de a gente explanar aqui, mas é algo que pode ser universal, algo aplicável a todos os seres humanos. Então, essa definição dele é algo muito interessante. Então, isso é o que eu sou. Por outro lado, como eu estou? Eu estou médico, eu estou, de repente, um carpinteiro, eu estou uma empregada doméstica, eu estou preguiçoso, eu estou aqui soberbo, eu estou na luxúria, vivendo só o que na pornografia ou nos vícios, nos excessos, só álcool e drogas, só prazeres que não fazem com que eu melhore como pessoa. Isso pode ser o que eu estou, mas como eu quero estar? Você quer ser uma pessoa melhor? Então vai precisar pagar o preço, vai precisar saber que você vai falhar no meio do caminho, mas você vai vencer, você não vai desistir. Vai falhar e vai continuar. Nos momentos, nos dias em que a dor, o desconforto parecem querer te tirar daquele caminho, lembre-se que esses vão ser os dias que vão definir quem você vai se tornar. Então, mesmo com algum grau de desconforto, mesmo que você falhe, continuar na luta, buscando essa melhoria como pessoa, melhoria no âmbito pessoal, de autoconhecimento, de equilíbrio emocional, psíquico, espiritual, melhoria na sua família, no relacionamento com o cônjuge, pai, mãe, filhos, parentes, amigos, colegas de trabalho, melhoria no seu trabalho, no grau de excelência do seu trabalho, de excelência não com perfeccionismo, mas o melhor que você pode fazer dadas as condições que você tem naquele momento. Então, essa melhoria, e depois também procurar crescer no seu desfrute, no seu descanso, porque consequentemente você vai ampliar, vai melhorar como pessoa até o seu descanso, até os seus prazeres, as festas, tudo vai ser melhor você estando mais saudável do ponto de vista biológico, psíquico, social e espiritual. E é isso aí, meus queridos. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pela atenção.
Um abraço e até breve. Até mais. Tchau, tchau.